Bom, voltando àquele assunto das decisões desencontradas do STF acerca dos cultos e missas aqui no Brasil. Nesse final de semana, o Cássio Nunes Marques decidiu que o Brasil pode voltar a fazer cultos e missas presencialmente falando. O Gilmar Mendes hoje deu pelo menos para São Paulo a possibilidade de não permitir que os cultos e missas ocorram de forma presencial. Ou seja, uma série de decisões monocráticas, né? Para decidir de uma vez por todas, só todos os pares juntos, todos os ministros ali, os 11 ministros reunidos, para decidirem, né, Ana, se pode ou não. Exatamente. Agora a gente tem que ver o que vai ser decidido na quarta-feira. Mas a Natália Pazzi está aqui com a gente para trazer mais detalhes a respeito dessa decisão e o que mais aconteceu no STF, hein, Natália? Boa tarde para você. Oi, Pazzi! Oi, Joel. Oi, Ana. Oi. Muito boa tarde para vocês. Uma ótima semana para todo mundo que está nos acompanhando. A gente teve duas decisões importantes agora nessa última meia hora. A primeira diz respeito justamente a essa decisão que vai ser tomada agora por todos os ministros em plenário que vão dar essa palavra final em relação à realização destes cultos e dessas missas durante a pandemia. O que ficou decidido até o momento? O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, ele está prevendo para a próxima quarta-feira, a partir das 2h da tarde, esse julgamento sobre essa possível liberação de cultos presenciais durante a pandemia de Covid-19. Como a gente está lembrando aí, falando, né, nesse último fim de semana, na véspera da Páscoa, o ministro Nunes Marques, ele liberou em uma decisão provisória, né, uma liminar, o acontecimento desses eventos religiosos. Nesse documento, inclusive, o Nunes Marques, ele afirmou que medidas de prevenção precisam ser adotadas para essa realização de cultos, como o uso de máscara e limite de 25% de ocupação nos locais. Só que, além disso, o ministro Gilmar Mendes manteve esse veto dele a cultos religiosos presenciais no estado de São Paulo. Ou seja, ele também enviou agora esse caso ao plenário do Supremo Tribunal Federal para que a Corte examine o assunto com urgência, porque tem essa divergência entre a decisão de Nunes Marques e Gilmar Mendes, por isso, palavra final vai ser do plenário da Corte. O que aconteceu? O Gilmar Mendes, ele negou essa ação do PSD, que argumentava que o decreto baixado aí pelo governador aí de São Paulo, o João Dória, proibindo celebrações com presença do público, que era inconstitucional por ferir a liberdade religiosa. A gente teve muita manifestação em relação a isso, inclusive hoje de manhã, o próprio vice-presidente Hamilton Mourão, ele disse que missas e cultos diante da pandemia de Covid podem acontecer, levando em consideração algumas condições, como justamente a adoção de distanciamento entre as pessoas. Qual que é o cenário possível a partir dessa previsão de julgamento na quarta e dessa decisão de Gilmar Mendes levando ao plenário? O mais provável, segundo alguns especialistas, é que essa liminar, então, decisão provisória de Cássio Nunes Marques seja derrubada e que a Corte, na quarta-feira, mantenha a autonomia para cada estado decidir medidas contra a Covid-19. Então, a partir da próxima quarta-feira, 2h da tarde, vamos ter esse julgamento importantíssimo por parte do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente deve ter aí essa decisão colegiada quarta-feira, 3 da tarde. E a tendência? A tendência é para que se volte como estávamos antes, né? Cada estado decidindo se permite ou não o culto presencial, a missa presencial. Também, né? É isso, Natália? Exatamente, Joel. Já era uma decisão que o STF tinha tomado há alguns meses, dizendo que estados e municípios têm essa liberdade para tomar decisões em relação à pandemia, inclusive sobre liberação de cultos e missas durante a pandemia da Covid-19. Foi uma decisão já do Supremo há alguns meses e agora qual que é essa expectativa de que o Supremo mantenha essa decisão que o Supremo já tinha tomado, né, digamos assim, porque a gente conversa com muitos especialistas, eles dizem que o Nunes Marques ele não podia ter atropelado essa decisão da Corte, que ele pode sim atender ali, receber uma ação para ser julgada, mas que ele deve levar sempre ao plenário, porque nestes momentos decisões monocráticas não cabem, já que teve já essa decisão do Supremo liberando para que estados e municípios decidam. Então a tendência é essa, Joel, que o STF decida por manter já essa decisão deles de alguns meses atrás, que cada um decida justamente levando em consideração a situação da pandemia. Tá, e de acordo com o teorema de Pitágoras, se fizermos uma relação, uma analogia com a Suprema Corte Brasileira, qual seria o resultado, hein?
Natália, muito obrigado, viu? Um abraço para você. Bom trabalho aí. Valeu, Natália. Até mais, Tchau, pessoal. querida. Até amanhã.